Olá! Olá, meus queridos, boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live número 74 aqui do canal RGBR. É uma honra ter vocês por aqui e hoje aqui estamos num momento de férias, né? Então eu estou aqui num ambiente diferente, estou na casa dos meus pais, mas nem por isso vou deixar de assumir o meu compromisso com vocês, que é nosso encontro semanal aqui no canal RGBR. Então, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, professores, treinadores de ginástica rítmica. Aqui é a Val, eu sou especialista em ginástica rítmica há mais de 17 anos e nesse canal, nesse perfil, você aprende a ser um professor e um treinador de excelência na ginástica rítmica. E hoje nós vamos aprender sobre o preparo físico, o preparo de condicionamento físico da sua ginasta. Será que é preciso ter preparo físico para fazer aulas de ginástica rítmica? Como funciona esse preparo? Então é sobre isso que a gente vai falar por aqui. E eu quero saber quem é que está aqui comigo. Já dou um oizinho aqui para Maia, para Madu, Gé, Aline. Boa noite para todos vocês. E nós vamos aqui entender que a gente não vai falar sobre aquele preparo físico intenso, aquela maromba, aquela coisa de academia que é forte, puxado, né? Mas sim de um condicionamento mínimo que uma ginasta precisa ter para praticar a nossa modalidade, para praticar a ginástica rítmica. Então, qual que é essa principal diferença entre um e outro, né? Quem faz a ginástica rítmica com a intenção de competição, né, que treina ali 3, 5, 8 horas por dia, participa de campeonatos, precisa ter um mínimo, né, um nível de condicionamento físico mínimo para poder competir, para poder aguentar todo esse treinamento dentro da ginástica rítmica, né? Que é diferente, por exemplo, de quem pratica GR por iniciação, que pratica lá as suas aulas semanais, de às vezes 1 hora por semana, 2 vezes na semana. Então, é importante entender essa diferença, mas que também, em ambos os casos, eu vou precisar de um mínimo de condição física dessa ginasta para poder praticar a nossa modalidade. E quando a gente falar de crianças, né, que praticam a nossa modalidade, é importante que entender que elas têm aí uma certa facilidade, né? Porque elas brincam mais, elas têm aí uma vida um pouco mais ativa, às vezes, que a gente, enquanto adulto, porque elas correm na escola, porque elas brincam de pega-pega, brincam com seus coleguinhas, mas, assim, de uma forma geral, hoje em dia, com a geração que a gente tem, né, com o momento que a gente vive da nossa geração, a gente sabe que tem muitas crianças que acabam não tendo essa brincadeira tão ativa, essa vida tão ativa, e muitas vezes essa aula de ginástica rítmica, ela está aí na rotina dessa criança justamente para que ela pratique alguma coisa que seja mais ativa na vida dela, né? Então, esse pai, essa mãe, esse familiar levou essa criança até você justamente com esse intuito. Ah, mas você não pode levar só isso em consideração. Não, é verdade que não. Mas é preciso que a gente considere também, porque a gente vai entender que essa ginasta precisa dessa condição física para praticar a modalidade. Então, agora a gente vai imaginar aí o seguinte, um pai ou uma mãe, né, que começa então a levar essa criança para suas aulas de GR. Então ela leva a sua filha lá e ela a criança começa a fazer aula com você que é professor de ginástica rítmica, e ela percebe que essa filha começa a gostar das aulas de GR. Então ela começa a gostar dessa atividade e essa criança começa então a ser mais ativa em casa e ela começa a brincar mais ativamente, se divertir mais de uma forma mais ativa. Ela começa a fazer mais estrelinhas em casa, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as crianças acabam aprendendo a estrelinha e vira rotina fazer com frequência a estrelinha em casa. E aí, junto com isso, essa criança, às vezes ela começa a emagrecer, né? Às vezes a criança está acima do peso, começa a emagrecer, ou se alimentar até de uma forma melhor, porque ela começa a ingerir melhores nutrientes, porque ela precisa desses nutrientes para poder treinar. Ou ela, então, é uma criança que começa a ser mais disposta, né? Por conta da atividade física, sim. E de alguma maneira, por conta desse seu incentivo através das aulas de ginástica rítmica, através das suas aulas, né? Do seu trabalho com a GR. E aí, professor, treinador, é importante que você entenda
que se você der uma boa aula para essa ginasta, essa aula vai estimular essa criança a permanecer e ela vai preparar essa criança a ter realmente um preparo físico, né, para que ela possa se desenvolver na modalidade. Então, tudo gira em torno de como você organiza a sua aula dentro da GR para que você possa dar para ela a melhor estrutura dentro da sua aula para ela desenvolver essa parte física também que faz parte da GR. Não é verdade? Ana Rocha que está por aqui, Eva Capitão, boa noite, Aline Astos também por aqui, sejam bem-vindos. Eu acabei de lembrar, inclusive, de uma ginasta que esse ano de 2023 eu trabalhei com a montagem coreográfica dela. Ela não era minha ginasta, mas eu estava lá coreografando com ela, né? E aí a professora dela contou para mim e até me mostrou uma foto dela, né? De quando ela iniciou na GR, lá na escolinha mesmo. E era basicamente outra criança, assim, era irreconhecível como essa criança era e a criança que eu conheci ali naquele ano, né? Nesse início do ano, que foi agora em abril que eu conheci ela. Então, ela era uma criança fora do peso, assim, completamente fora do peso e era perceptível essa mudança ali em tão pouco tempo, né? E depois que a professora contando, né, que depois que ela começou na ginástica, que ela começou a praticar a modalidade, ela foi ficando mais saudável, ela acabou levando essa parte mais saudável também para a família, a parte alimentar da família melhorou, a parte de atividade física da família também melhorou, né? Então, essa criança, ela mudou os hábitos não só dela, mas também da família. Então, mudou os hábitos de alimentação e, inclusive, os hábitos de atividade física da família dela. Então, olha os benefícios que vêm junto com uma aula que é bem feita, né, pelo professor, pelo treinador de GR. Aí você vai me dizer assim, Val, mas é uma parte que elas não gostam da aula, é uma parte chata pelas ginastas, elas não gostam dessa parte. Fica comigo aqui nesse encontro de hoje, que eu vou te mostrar que você pode sim trabalhar esse preparo com as suas ginastas, sem que isso seja um momento chato, sem que seja um momento aí que não seja agradável para as suas ginastas, tá certo? E aí você pode me dizer também assim, Val, mas esse preparo aí cabe para outro profissional, não é para mim, né? Para o preparador físico, alguma coisa nesse sentido. Eu preciso te entender que você, enquanto professor, precisa entender que sim, esse preparo cabe a você. Você é o professor dela e você deve ensinar tudo que envolve a ginástica rítmica. Então, você precisa ter esse conhecimento também sobre esse preparo, né? Para poder realmente preparar a sua ginasta, tanto na parte artística, que a gente fala bastante por aqui, né? Na necessidade, tanto na parte de aparelho, a parte corporal, como a parte de preparo físico. Combinado? Deixa eu beber uma aguinha aqui, que aqui na minha cidade é um pouco muito mais quente, né? Então, eu sou lá de Curitiba, eu falo que lá a gente sobrevive na sombra. Lá é fresco, tem uns dias quentes também, mas de uma forma geral é muito mais fresco por lá. Aqui é calor vezes calor. Então, eu tô na cidade de Indaial, em Santa Catarina, e aqui é muito quente. Então, aqui é um vale, né? Uma região de vale. Então, aqui o ar não circula, é um calor mesmo, intenso, assim. Então, a gente sofre um pouquinho por aqui com calor, viu? Mas, é aqui que tá toda a minha família, e é aqui que eu vim passar uma parte das minhas férias. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre essa parte de as crianças gostarem ou não gostarem dessa parte, né? Dessa parte mais física, digamos assim, da aula de GR. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, se você utilizar durante essa parte de trabalho físico, também agregar a parte de ensino de aparelho, você vai agregar as duas coisas e ter esse ganho de uma forma geral, né? Outra coisa que você pode fazer é durante a própria brincadeira de aquecimento da aula com a sua ginasta, fazer disso uma parte física também, né? Fazer com que essas ginastas, por exemplo, trabalhem a musicalidade junto com o condicionamento físico, e aí é uma boa ideia de você trabalhar tudo isso com as suas ginastas, não é verdade? E eu falo isso porque justamente nessa semana eu trabalhei isso com uma das minhas ginastas. Então, nas últimas aulas agora que eu trabalhei com ela, eu fiz o seguinte, eu colocava uma massa de um lado do espaço lá e uma bola do outro lado. Então, a proposta que eu trouxe para ela era a seguinte, a gente tinha que relembrar tudo que a gente aprendeu com esses dois aparelhos nesse ano. Então, ela tinha que relembrar quais eram os movimentos com a massa e com a bola que ela tinha aprendido.
E aí, então ela tinha essa parte da bola, ela fazia lá o movimento que ela lembrava, fazia a parte física, ia até o lado da massa e fazia um movimento com a massa e voltava e fazia a parte do movimento com a bola. E nesse percurso, eu explicava para ela qual era o movimento que eu queria que ela fizesse. Então, esse movimento que eu propunha para ela ali já era uma parte física. Só que ao mesmo tempo que eu propunha isso para ela, eu estava trazendo a parte de aparelho também. Então, enquanto ela estava ali trabalhando a parte cardio, a parte de coordenação, né? Também a parte de aparelho, ela estava trabalhando aquilo que estava como interesse no meu momento também, né? Então, aí um exemplo, né? Um simples exemplo daquilo que é possível você aplicar com as suas ginastas para desenvolver essa parte física, sem precisar ser aquela parte cansativa, monótona, chata, que muitas vezes as crianças realmente não vão gostar, porque não é algo agradável de se fazer, né? Só que a gente precisa utilizar a parte lúdica, a parte criativa e a parte interessante para as nossas ginastas, para que isso seja mais agradável também. Então, só ali eu já consegui trabalhar essa parte de condicionamento dela, junto com o próprio trabalho de manejo de aparelho, tá? Sem que, de certa maneira, ela percebesse, assim, né? Não foi tão descarado, tão diretamente entregue para ela. Outra coisa que é interessante de se fazer, que eu gosto muito também, é o trabalho de circuito. Então, você coloca várias estações com vários movimentos, trabalho de abdominal, trabalho de dorsal, trabalho de força de perna, enfim, vários movimentos físicos ali. E aí você vai passando por tempo, né, por cada posição, por cada estafeta, no caso, por cada estação. E aí, quando ela vai passando, ela vai fazendo esses exercícios mais físicos, só que ela passa de uma forma mais divertida, mais lúdica. E eu falo que ali é basicamente um parque de diversões. Então, ela vai ter que passar por todos os brinquedos, né? Então, se ela tem que passar por todos eles, aquilo que seria muito mais maçante, né? De eu fazer, de repente, só de uma forma quadradinha, só executa. Agora, vamos lá, 10 vezes essa repetição, 5 vezes desse, parará. Isso fica muito mais interessante para ela. E assim eu vou criando essa estrutura física que eu preciso nessas ginastas. Por que essa minha ginasta precisa dessa estrutura física? Vamos lá. Considerando que ela vai fazer, mesmo as ginastas iniciantes, elas vão precisar realizar um salto, elas vão precisar realizar um equilíbrio e um giro. Todos esses elementos, né, todos esses movimentos da GR, eles vão exigir aí uma demanda física dessas ginastas, né? O equilíbrio vai trabalhar uma força corporal, o salto vai trabalhar uma força, uma potência, uma agilidade, uma velocidade. Então, se essa ginasta não tiver essa parte de preparo físico estruturado, vai ficar difícil de ela desenvolver aquilo que a gente precisa e realizar o salto. Então, eu trabalho só a flexibilidade com elas, só a parte de chega lá e faz o movimento. Como que ela vai sustentar, por exemplo, uma perna a 90 graus, tá? Não tô pedindo uma perna de sustentação alta, não. É uma perna a 90 graus, que é um movimento aí mais básico, né? Mais considerado para iniciação, se ela não tem esse trabalho muscular bem desenvolvido, né? Então, mesmo durante o caminho todo de preparo de uma aula de GR, eu preciso dar para ela esse preparo físico também. Agora, apresentação da ginasta, né? Vamos lá, a gente tem aí 1 minuto e meio de apresentação, né? Para ela entrar em quadra e se apresentar. Ou às vezes aí uma coreografia de 1 minuto, ou um trio vai ter 2 minutos, ou um conjunto vai ter 2,5. Ela precisa ter a concentração, né? Durante todo esse tempo de apresentação. Mas ela precisa também ter uma condição física para suportar todo esse tempo em intenso trabalho físico, né? Por que intenso trabalho físico? Porque ela vai ter que estar ali se apresentando na parte musical, interpretando, vai ter que estar fazendo os movimentos com o corpo, com o aparelho, e tudo isso de uma forma que seja leve, né? Que seja tranquila, que aparente ser fácil. Então, quando a gente busca uma apresentação de GR com excelência, a gente está querendo que a ginasta desempenhe o melhor dela de uma maneira que soe que aquilo é muito fácil de ela fazer. E para ela fazer essa apresentação de uma maneira mais fácil, ela vai precisar de um preparo que talvez canse um pouco mais dela, né? Então, se eu não der para ela essa parte que seja um pouco mais cansativa, talvez um pouco mais exigente, lá na parte física de preparo das aulas ou dos treinos,
não vai ter condições de ela se apresentar bem na competição. Agora eu lembrei também aqui de quando eu cheguei para trabalhar um pouco mais intenso, né, com alto rendimento, com as ginastas que depois eu acabei levando para a seleção e tudo mais. Eu tinha um certo receio de passar para elas toda a parte física que elas precisavam. Receio por quê? Porque elas eram tão pequenininhas e eu achava que aquilo era demais para elas. E na verdade, para uma ginasta que está ali trabalhando intensamente a ginástica rítmica e que precisa ter o corpo forte, até prevenindo lesões, né? Já falando da parte de treinamento agora, se eu não der para ela essa estrutura de preparo físico, fica muito difícil de ela dar conta de um treinamento completo de GR. Então, se ela vai ficar 2, 3, 4, 5 horas em treinamento intenso, né? Como que ela vai suportar se eu não der essa carga de preparo no início para essa ginasta? Então, agora a gente está talvez no período de férias, a maioria dos clubes, a maioria das escolas. Quando você retorna no início do ano, você precisa dar para essas ginastas um período aí de trabalho físico um pouco mais intenso, que depois ele vai diminuindo, porque aí ela já conquistou essa parte física maior, né? A gente chama de preparo físico geral. Mas se você não der esse preparo para ela, vai chegar um momento lá na metade do ano que a carga de treino de passagens de série, por exemplo, vai aumentar, mas a ginasta não vai ter suporte físico para isso. Então, organize através do seu planejamento, estruture para dar para ela realmente o suporte físico que ela precisa. E aí, quando você vai ver no decorrer do período de treinamento, você vai observar se ela realmente está dando conta daquilo, se ela consegue, né, suportar aquela carga de treino, se de repente você precisa diminuir a carga de treino ou intensificar a parte de preparo físico. Às vezes está faltando ali resistência, está faltando a força, e aí a gente pode realmente reverter ali através de um preparo mais bem direcionado. Então, tudo vai depender de como você estruturou e de como você vai reorganizar essa rota se for preciso. Agora, reforçando, as ginastas de iniciação também precisam de preparo? Sim, eu diria que ali a gente vai focar mais na parte de preparo voltado ao condicionamento, a uma estrutura geral mais simples, talvez, relacionando aí ao treinamento de competição, mas também é preciso. Então, eu preciso também trabalhar a parte abdominal dessa ginasta para ela conseguir realizar os movimentos da GR, a parte dorsal, a parte de pernas, a parte de membros superiores, membros inferiores. Ela precisa ter essa estrutura física bem trabalhada. E é responsabilidade do professor que trabalha aí durante as aulas. Precisa ser maçante? Precisa ser chato? Precisa ser cansativo? Não. Você pode organizar isso de uma maneira que seja agradável e mesmo na parte do treinamento pode ser agradável quando você estrutura através, de repente, da parte musical, você organiza esse treinamento aí, essa parte mais física junto com uma música e tudo vai ficar muito mais agradável. Combinado? Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e nesse perfil eu atuo com professores e treinadores de ginástica rítmica que querem ter excelência na nossa modalidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita e compartilhe. Juntos somos mais fortes. O que eu preciso dizer para vocês é que estamos agora nas nossas últimas lives deste ano, né? Estamos aí nas últimos dias, né? As últimas semanas de 2023, prestes a chegar em 2024, nosso ano olímpico, o ano de Paris. E a gente vai então na semana que vem ter uma pausa na nossa live da segunda-feira, porque é dia 25. A live de segunda caiu no dia 25, no dia do Natal. Então vamos dar essa folga aí para vocês que estão aí, vão estar um momento de família, um momento de Natal, né? É um dia importante, é um momento de reflexão, é um momento importante para as pessoas, é um momento que a gente pode aí dar uma pausa por um motivo justificável, mas na quinta-feira a gente vai ter então a nossa última live de 2023. E aí nessa próxima quinta-feira essa live vai ser ao meio-dia, certo? Na semana que vem a nossa live começa ao meio-dia, na quinta-feira, e aí depois a gente vai se encontrar somente em 2024. Mas
diariamente temos conteúdos por aqui e todos os dias tenho postado aí 2, 3 conteúdos para que vocês tenham todos os dias muita informação e muito conhecimento sobre a GR. Então não deixa de seguir. Se possível, ativa o lembrete para você ser avisado aqui pelo Instagram ou pelo YouTube sobre os vídeos novos e esteja ativamente aqui no nosso canal se você está comprometido a ser um profissional de excelência na ginástica rítmica. Tudo isso é feito para vocês, todo esse conteúdo, todo esse material, tudo que tem por aqui é para que você se torne um professor de excelência. E no ano que vem, eu quero ver todos vocês aí rumo ao máximo de bons resultados, de sucesso, de segurança na sua atuação. Então agora a gente vai se encontrar daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, para mais um conteúdo importante aqui sobre a ginástica rítmica, mas todos os dias tem conteúdos por aqui. Quero desejar aí uma boa semana, um Feliz Natal a todos vocês, que seja uma semana aí de luz, de paz, de amor para você e para sua família. Curtam muito essas festas e a gente vai se ver na quinta-feira da semana que vem, então, na nossa última live de 2023. Aliás, estamos na nossa live número 76. 76? Agora eu já não sei, 74. Então, isso significa que já estamos aí há muito tempo fazendo live, né? Há muito tempo trazendo conteúdos para vocês. E isso não vai parar por aqui. Então, estejam aqui comigo, estejam para esses momentos importantes, para que você possa ter conhecimento e cada vez mais ser um professor, um treinador de sucesso na ginástica rítmica. Um beijo grande para todos vocês. Nos encontramos na semana que vem, quinta-feira, ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau!